pessoas, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula nossa de arte visual com a professora Leila do nosso Método Oreo. Se você não segue a gente, corre lá e siga @Método Oreo com 2 Os. E siga a nossa página também, a www.metodooreo com 2 Os.com.br. Nas nossas últimas aulas estávamos trabalhando com os fundamentos da linguagem visual, que são aqueles elementos que aparecem nas nossas obras e que a banca pode estar perguntando para você nos exames. Na nossa aula de hoje, a gente vai estar trabalhando um pouquinho o que a gente chama da apreciação da obra, ou seja, como que a gente recebe essa obra. Lógico que isso entra também como questão da banca, certo? Principalmente aí vestibular e Enem. E, também pode estar aparecendo na nossa prova do PAS, tá bom? Então, é uma outra maneira da sua banca estar cobrando esses fundamentos, só que abordando de uma maneira um pouquinho diferente, que é o que a gente vai estar trabalhando hoje. Então, o que você tem que pensar e ficar ligado para a nossa aula de hoje? Certo? Primeiro quando você está vendo uma obra, e aí não importa ela qual seja, pode ser pintura, escultura, arquitetura, que está dentro do nosso universo mais direto, mas pode ser teatro, que nem o Veiga está trabalhando, pode ser literatura, como a Dani está trabalhando com vocês, ou pode ser música lá, como a Liege trabalha. Quando você está escutando, você está vendo uma peça, você está lendo um livro, você está vendo uma pintura, o que te liga a essa obra? É um elo subjetivo, é uma conexão que o artista vai estabelecer contigo, Então a arte ela tem um grau de subjetividade muito forte. Só que é interessante a gente pensar o seguinte, que tem várias coisas que podem captar a gente para essa obra, para a gente gostar dela ou não, em termos pessoais mesmo. A gente tem tema, a gente tem o tipo de cor, a gente tem o estilo, a gente tem a luz. Tudo isso que a gente foi estudando ao longo dessas nossas aulas aí do início desse ano, certo? Sempre às quintas-feiras, isso vai ser um elemento norteador para você analisar a sua obra. Então a gente tem, por exemplo, quais são os pontos de maior destaque em uma imagem, A gente vai estar centrando aqui no universo da pintura, principalmente, que é onde esse elemento, esse recurso vai usar mais, Mas o que você, quando você está olhando, para essa imagem, ou seja, para esse vídeo, o que está te destacando mais para você? O que está cativando mais você? Sou eu? É o escrito? Por que é o escrito? Se sou eu, por que sou eu? O que tem em mim que está te dando destaque? Isso é o que pode estar entrando na questãozinha para você lá da sua prova, Então, o que você vê nesta obra, a obra do Paizum, Escola de Atenas de Sâncio? O que destaca mais nessa obra? Primeiro, ou seja, se você fechar o olho e abrir, o que você vê primeiro, certo? O que vai te chamar mais atenção inicialmente? Depois a gente vai entender por que isso chama atenção, que é o que a gente vai trabalhar nas nossas próximas aulas nesse mês de junho, certo? Agora a obra do País 2, Maria Antonieta com Rosas, de Lebrun. Fechou o olho, abriu. Opa, para onde eu tô olhando primeiro? Eu tô olhando para um canto, eu tô olhando para cima, eu tô olhando para o meio, Agora, será que toda a obra tem um destaque? E aí? Será que essa obra do País 3, Ritmo de Outono número 30 do Pollock, será que ela tem um destaque? Ou é exatamente a ausência de destaque que é o objetivo do artista? Responde aí nos nossos comentários que depois a prof vai acompanhando aí e respondendo vocês, certo? Bom, então vamos começar com o nosso primeiro destaque, galera? Qual é o grande primeiro destaque de qualquer obra? O que está no centro, certo? Isso é o primeiro recurso que você vai ter aí, que o artista vai utilizar para puxar você, para quando você estiver lá, viajando na maionese, opa, olhei, foquei lá no primeiro elemento, Então, primeiro elemento de destaque é o centro. Isso quer dizer que ele te atrai, não quer dizer que ele é o elemento que vai te dar peso, isso é outra coisa,
certo? Então, o centro da obra, ele é muito importante pra gente. E a gente vai ver nas nossas próximas aulas que tem mais de um tipo de centro. Então, não perca as nossas aulas das quintas-feiras, certo? Então, vamos começar com a nossa análise aí de Escola de Atenas, uma obra renascentista de Rafael Sanzio, certo? Se você olha para a obra, né, eu já fiz ali os desenhos para vocês, para ficar um pouquinho mais fácil, é interessante que o quê? O nosso centro, ele está exatamente posicionado em dois grandes filósofos. Quem são eles, galera? Pensa aí. É Aristóteles e Platão que estão no centro dessa nossa obra, né? Então, se você pega aqui, ó, bem no centro da nossa imagem, a gente tem Platão e Aristóteles. Eles são os elementos de destaque pra gente. Então, pelo motivo deles estarem no centro. Vai ter um outro motivo, mas a gente não vai falar hoje não. Vou deixar vocês com, né, com vontade aí de saber o que é, tá bom? Se nós formos lá para Maria Antonieta com Rosas, né, de Lebrun, a gente tem, né, considerem aí que a professora tentou ao máximo fazer as linhas retas aí, né, lembre que eu sou de artes, não de matemática, né, mas nós temos, né, que você é guiado ali, ó, para você olhar para esta região dela, né, ou seja, essa região aqui, né, peitoral, tá? Você é guiado para olhar para lá. Esta parte está no centro da composição para você, né? E reparem detalhadamente que a gente já falou disso na nossa aula de luz. Tem uma luz emanando nisso. Então dá um duplo destaque para você. Tá no centro e tá mais iluminado. Olha que bacana, certo? Então percebam que a gente vai tendo aí que é uma combinação de elementos. Um deles é o centro. Curiosidade para a gente fechar essa nossa aula de hoje, tá bom? E a gente continua falando de centro nas outras aulas, a gente tem outros tipos de centro. Se você souber que outros tipos de centro que tem, coloca lá nos nossos comentários também, certo? Mas o interessante é o seguinte, isso é um recurso muito utilizado na publicidade e propaganda, certo? Eles vão usar demais, porque eles querem convencer você a comprar, adquirir um produto, certo? Então eles vão usar muito isso, né? O que se destaca mais numa obra, o que chama mais atenção, qual é a melhor cor, qual é a melhor luz, tudo isso vai induzindo você. Tranquilo? Então, nós vamos, né, ficando por aqui na nossa aula de hoje. Percebam que a gente finaliza com a nossa obra aí, né, do Ritmo de Outono do Pollock, né, e se você for olhar o centro e o restante da obra, dá no mesmo, ou seja, é uma obra que não tem ponto de destaque, certo? Olha aí que interessante, tá? Que é um recurso aí já das nossas obras de vanguarda. Diferente das outras obras, que você tá aqui, ó, no segundo ano, né, com Rococó, e no primeiro ano com Renascimento, tranquilo? Então, aqui você ainda obedece isso melhor. Quando você chega nas vanguardas, ó, ele perde isso. Tranquilo? Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Foi só uma introdução para a gente já se ambientar. E vamos continuando falando desses pontos de destaque, certo? Curtem, compartilhem. Lembrem de seguir os nossos professores, então me sigam todas as quintas-feiras. Segunda-feira vocês têm música com a Liege, terça-feira vocês têm literatura com a Dani, quarta-feira vocês têm cênicas com Veiga. Beijo grande para vocês e tchau, tchau. Se cuidem, hein, gente, nessa quarentena, né?